Obrigado, presidente, ministro Haddad. O deputado Paulo Guedes disse aqui mais cedo que eu não estava presente, provavelmente estaria satisfeito com a economia do governo PT. Não estou satisfeito com a economia do governo PT. Está em 3 comissões ao mesmo tempo, deputado. E gosto muito do Twitter de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é o Paulo Guedes do PT e coloca lá, Paulo Guedes do bem no Twitter. Eu quero questionar aqui o ministro Haddad em relação, principalmente, a esse modelo que foi desenhado pelo governo, foi enviado para o Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional, não aos moldes do que o governo queria, é verdade, mas ainda assim foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação, baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas ou no limite ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. E aí eu queria posteriormente questionar a Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar a Vossa Excelência é, Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente da história como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo, que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandatos do governo Dilma, antes da gente pensar em aumentar a tributação para a população? E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos. As bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro os super salários
antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular, por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam supersalários. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos, que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então, por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de 50 mil reais. Fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação. Por que não cortar os privilégios primeiro? Da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites. E para finalizar, ministro, como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até 50 dólares. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Para finalizar. Questionar Vossa Excelência em relação ao posicionamento do Ministério da Fazenda na tributação das compras online, da cobrança especialmente do imposto de importação. O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não, não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, Fala, falarei, Deputado falarei, Kim, só para... Não, falarei. veja. Não, Deputado Não vai Kim. falar. ministro, Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Não, Eu não vou o te, ministro eu não vou pode te causar fazer- esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque- Sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê, contrário à deputado? taxação Deputado por Kim, parte do deputado Kim. governador Isso é Tarcísio ou de qualquer outro deputado, governador. deputado. Eu vou ter que... Peraí, pô. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que diz que apoia o liberalismo é igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, só pode ser contra ou até a favor, é um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas, graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra contrabando, ficou todo mundo
Sabe? Agora que nós demos transparência para o problema. Remessa conforme para dar transparência para o problema. Saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar a decisão, mas antes de tomar a decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse tipo de coisa, deputado Abelho, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Agora, ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Olha, me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. E o senhor joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo, eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. O ministro educadamente escutou todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. Então, de ordem. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu. Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o foco. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente aqui. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Abílio, veja. O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Da economia. O senhor nega. Discurso de antropologia. O senhor nega o calote? Peraí. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte, houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclama. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote, o senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Não seja assim, deputado. Não seja assim.